Bom dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio, capítulo 29 ao capítulo 31. E agora Moisés fala, essas são as palavras da aliança que Deus mandou no Monte Horebe também agora, que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E Deus fala com eles que agora, nesse momento, eles têm o entendimento que eles não tinham quando saíram do Egito. Porque viram Deus manifestar no meio deles, sustentando com maná, sustentando com água, e as suas roupas não envelheceram. E Deus fala, pois guarda toda essa aliança para cumprir, para que seja bem sucedido no lugar ao qual passais a possuir. Nós temos que lembrar também que Jesus falou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e guardar é praticar. Em Tiago 1,22 diz, sejais, pois, praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A bênção de Deus é decorrente da obediência. O cristão não sabe disso. Leva uma fé tola, baseada, praticando pecado, e quer que Deus abençoe ele. Mas nós sabemos, né, a ordem que Deus deu para Abraão em Gênesis 12, se tu uma bênção, então eu te abençoarei. Que hoje, nesse dia, lendo aí a história em Deuteronômio do povo de Israel, você também possa pensar assim, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, eu quero ser um cidadão melhor, eu quero ser um cristão genuíno, uma cópia de Cristo. Pratique aquilo que ele mandou, não seja simplesmente ouvinte, seja operoso praticante. E ele disse, se fizer isso, eles seriam estabelecidos como povo santo, como nação sacerdotal, teriam a bênção de Deus, Deus caminharia no meio deles, daria vitória para eles, e eles seriam bem-sucedidos em tudo aquilo que fizessem. E eu te pergunto, quantas pessoas de Deus você conhece hoje, vê milagres na vida dele? Porque Deus é um Deus de milagre. Pessoas que dedicaram a vida inteira a Deus. Muitos nesse mundo ganham o seu sustento do Senhor. Deus não deixa faltar absolutamente nada. E eu quero dizer para você, não precisamos preocupar com o dia de amanhã. Jesus falou para nós olharmos os pássaros no céu e os lírios no campo, porque ele cuidaria de nós e ele tem cuidado e vai continuar cuidando até o fim. Seja fiel, seja praticante, ame ao Senhor e apegue a ele de todo o seu coração. Olha o recado que ele está dando para esse povo. Para esse povo obedecer, guardar, ser a bênção. E então a bênção de Deus iria perseguir eles. Agora lembra o que Deus fez aquelas nações, inclusive com o Egito, e que eles viram as abominações, os deuses de ouro, de prata, de pedra, de pau, de bronze. E Deus fala para não fazer conforme o costume daquelas nações. E na nossa vida também, nós não podemos nos amoldar ao mundo. Leia Tiago 4,4. Diz o seguinte, infiéis, vós não entendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E hoje nós temos carnaval gospel, pastores antigos entrando nessa firula, nessa furada, contaminando os seus membros nessa festa demoníaca, dizendo que é para evangelismo, papo furado, conversa fiada, festa da carne, carnavale, culto a demônios. Culto a demônios, isso não é lugar de um cristão estar. Não é um lugar no meio de batuque, invocação de demônios, e ali um cristão no meio daquilo. Você vê aí, viu que tudo que Deus fez aquelas nações por causa dessa idolatria. É interessante que sempre depois de carnaval vem tragédia, vem desgraça. Porque quando Deus quer punir, ele sai fora. Como que Deus pune? Ele tira a proteção dele. Né? E nós devemos orar muito por esse país, para que Deus não puna esse país com aquilo que ele merece. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças, tenha misericórdia, dos nossos jovens, e tenha misericórdia de nós, porque ele é misericordioso. Nós devemos interceder, como a gente aprendeu aí na Bíblia. Jesus orava diversas vezes, clamando ao Pai, e nós também devemos interceder, porque olha o que Deus fez com essas nações, é o mesmo Deus. Destruiu o Egito, destruiu
Moabe, destruiu Og, rei de Bassã, Seom, rei dos amorreus. E todos eles adoravam ídolos. Ele fala para que entre vós não haja homem, mulher, presta atenção no que você vai ler agora, nem tribo, que pratique esse tipo de coisa. Se você ler Apocalipse capítulo 7, você vai ver que 2 tribos sumiram. A tribo de Dan e a tribo de Efraim foi substituída, né, por José e Levi. E eu te pergunto, aonde foram parar essas tribos? Mais na frente você vai conhecer a história de Dan, que eles vão fazer um sistema religioso com sacerdócio próprio e adoração ao bezerro de ouro. Aí está falando que não haja homem, nem mulher, nem tribo que faça essas coisas. Porque o seu nome seria apagado de debaixo do céu. O nome de Dan foi apagado debaixo do céu. Ele não está em Apocalipse. É uma tribo que foi apagada por causa da idolatria. A gente vai aprender no livro de Juízes, quando a gente estiver lá. E a tribo de Efraim, que representa os gentios, também vai aprender no Novo Testamento. Porque que Efraim tipifica o arrebatamento da igreja. E Dan foi cortado. É só você ler aí, ó, o que Deus fala sobre qualquer homem, mulher ou tribo que praticasse esse tipo de idolatria, feitiçaria, necromancia, seria cortado de debaixo do céu. E ninguém que, tendo conhecimento dessa lei, fala, terei paz, andando na perversidade, na bebedice. Está escrito, o Senhor não vai querer te abençoar. Mais grave, o Senhor não vai querer te perdoar. Olha só. Ou seja, quem conhecia da lei, quem era o povo santo dele, o Senhor não queria perdoar, porque já tinha muita intimidade com ele. Era uma blasfêmia. Um povo que viu tudo o que eles viram, né? Se prostrar diante de um ídolo. Então Deus fala, o Senhor não vai querer te perdoar. Isso é muito sério, porque Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo também não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo é quem tem o Espírito Santo. Pastores, evangelistas, mestres, profetas, que usam o nome de Deus e o dom que Deus deu, deturpando, fazendo aquilo para ficarem milionários, para enganar as pessoas, pois Deus também não vai querer perdoar. Basta você leia Hebreus capítulo 6, verso 4 a 9. Leia Hebreus capítulo 10, 25 a 30. Você vai ver onde está a blasfêmia. É o que ele está falando aí, ó. O Senhor não vai querer te perdoar. Então você pode pensar, todo pecado é perdoado? Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. E se você não perdoar, também você não vai ser perdoado. Isso está em Mateus capítulo 6, verso 14. Se perdoares aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Porém, se não perdoarem aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E ele fala que a terra vai ser cheia de enxofre e sal, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Misericórdia, olha. Esse povo ouviu isso tudo, e nós vamos ver lá na frente, que eles vão adorar os ídolos de pau, de pedra, de barro, de madeira. Nós temos que vigiar muito, porque toda essa história, leia 1 Coríntios 10, de 1 a 15, foi escrita para advertência nossa, sobre nós, quais os fins dos tempos têm chegado. E aquele que acha que está de pé, vigie para não cair. E por causa do que fez Sodoma e Gomorra, a ira do Senhor se acendeu sobre aquele lugar, e eles viram o que o Senhor fez naquele lugar, conheciam a história do que Deus fez naquele lugar. E agora fala sobre coisas encobertas, sobre oculto, que não é para você mexer. Deuteronômio 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as claras, ou as descobertas, pertencem a nós e a nossos filhos. Ele fala, quando todas essas coisas vierem sobre vocês, e vocês lembrarem do Senhor e se arrependerem, então o Senhor se tornará favorável quando vocês retornarem para o caminho do Senhor. Nós vamos ler isso muito no livro de Juízes. E o Senhor, seu Deus, te trará de volta para onde foram espalhados no meio dos povos. Se
arrependerem e voltarem para o Senhor. Diz que ele vai introduzir eles dentro dessa terra e vai circuncidar o coração deles. A circuncisão do coração. Paulo fala em Romanos, circuncisai o vosso coração, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Deixe o seu coração descoberto, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor sonda mente e coração. E eles obedecerem, todas essas maldições viriam sobre os seus inimigos, olha só, e Deus mudaria a sorte deles. Ele fala, se converteres de todo o seu coração ao Senhor, seu Deus, e de toda a tua alma, porque esse mandamento não está longe de ti, está perto da tua boca e do teu coração, o mandamento que hoje eu te ordeno. Interessante, em Romanos 10:9, está escrito, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque a palavra não está longe de ti, ela está perto na tua boca e no teu coração, a palavra de fé que falamos. Você está vendo onde o apóstolo Paulo tira as coisas do Novo Testamento, né? Essa passagem está ligada em Romanos capítulo 10, 9 e 10. Ele fala, vê que te proponho hoje a vida e o mal, a bênção e a maldição. E ele fala, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor seu Deus, se apegando a Ele, cumprindo e guardando os seus mandamentos. Ele fala, escolhe a vida. Ele fala, escolhe Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, se você desviar, abandonar o Senhor seu Deus, os céus e a terra hoje tomam como testemunha contra vós, que te ofereci a bênção e a maldição. Ele fala, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Moisés agora diz que já está com 120 anos e o Senhor falou que ele não vai entrar na terra prometida. Ele fala, agora vocês entram e possuam essa terra. O Senhor irá diante de vós e destruirá todos os inimigos e entregará nas tuas mãos. Agora ele comissiona Josué perante toda a congregação e fala para ele ser forte e corajoso, porque ele faria aquele povo herdar a terra. Interessante o nome de Josué no hebraico, Yehoshua, e Jesus no hebraico, Yeshua, é o mesmo nome, a salvação de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que Josué introduziu aquele povo, e o nome dele significa salvação de Deus, a salvação de Deus, Jesus, vai nos colocar na terra que emana leite e mel, no paraíso de Deus, na Jerusalém celestial. E agora ele dá essa lei aos sacerdotes e levitas para deixar do lado da arca, e de 7 em 7 anos tinha que ler diante de toda a congregação, para que sempre eles se lembrassem de tudo aquilo que Deus ordenou e mandou. Ou seja, quem tinha acesso eram os levitas, o sumo sacerdote. O povo, eles iriam ouvir a lei todinha de 7 em 7 anos, lida publicamente, para que eles e os seus filhos aprendessem a guardar e a temer o Senhor. O Senhor, então, aparece ali naquela coluna de nuvem, né, e vai falar com Moisés que ele está prestes a ser recolhido e juntar os seus antepassados. Interessante isso. Porque quando fala que Deus apareceu é Jesus. Lembrando do nosso estudo de Êxodo 33:11, que Moisés falava com ele face a face. E no 20, ninguém pode ver a face de Deus e viver. Então, se fosse o pai, Moisés morria. Moisés conversava com o filho, que é a imagem do pai, a imagem de Deus. Então o Senhor apareceu e falou para ele, você vai ser recolhido. Na sua presciência, ele já disse para Moisés que esse povo vai se corromper e vai se inclinar diante de outros deuses. Quando entrar na terra, depois, mais na frente, eles vão fazer isso. Ele fala, nesse dia a minha ira se acenderá e eu esconderei o meu rosto deles. Agora ele manda Moisés fazer um cântico de testemunho, né, de tudo que ele falou, de tudo que ele alertou aquele povo. Ele ordena a Josué, filho de Num, para ser forte e corajoso, porque ele introduziria aquele povo. Fariam eles tomar posse na terra prometida. Moisés manda os levitas pôr o livro da lei do lado da arca, né, para que eles pudessem ver, e de 7 em 7 anos seria lido. Ele falou, porque eu conheço a vossa rebeldia, e sei que depois da minha partida, o que vai acontecer lá na frente. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus.